Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa proposta para essa semana é falar um pouquinho sobre colocação pronominal, né? Um conteúdo que eu já venho trabalhando no PIAP e aí eu percebi que ainda há algumas dificuldades em relação à utilização desses pronomes aí quando tem algumas regras, né, de aplicação e de exceções aí, tá certo? Espero que seja útil a vocês e que vocês gostem aí. Bom, a primeira coisa, eu vou retomar basicamente o que são os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, eles são aquelas palavras que elas servem para substituir o nome das pessoas, né? O nome do sujeito da oração. Então, os pronomes eles podem ser do caso reto, né? Eu, tu, você, ela e assim por diante. E nós podemos também ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Que aí nós chamamos de átonos e tônicos. Especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais oblíquos. E que dependendo da posição que ocupam na frase, eles vão poder ser classificados em três categorias, certo? Se por um acaso o pronome ele vier, né, o pronome pessoal oblíquo, ele vier antes do verbo, nós dizemos que aconteceu ali uma próclise, certo? E quais são esses pronomes pessoais oblíquos? São aqueles me, o te, o se, o a, o nos, o vos, o los, nos. Então são esses pronomes que servem para retomar o nome do sujeito sem mencioná-lo novamente para não ocorrer aquelas famosas repetições que nós pedimos para evitar nas produções textuais, certo? Então todas as vezes que um pronome desse tipo ele vem antes do verbo, nós dizemos que ocorreu ali então uma próclise. Tá? Próclise de pró que vem antes, certo? Como exemplo de ele não me ama. Quando eu falo ele não me ama, portanto, ocorreu uma próclise, por quê? Porque o verbo ama, né, o verbo amar, ele é acompanhado de um pronome do caso oblíquo, né? Me ama, portanto, é uma próclise. A mesóclise, que é o segundo caso, né, de classificação dos pronomes oblíquos, em relação à colocação pronominal, ocorre quando o pronome oblíquo ele vem no meio do verbo, né? E aí ele só acontece em dois casos. Ele acontece quando o verbo está conjugado no futuro do presente ou quando o verbo está conjugado no futuro do pretérito. Portanto, eu vou ter aí o hífen separando o pronome do verbo e a sua terminação de conjugação. Portanto, eu tenho aí considerá-lo-emos como um grande pesquisador. Observemos que o pronome lo ele está inserido entre o verbo, né, e a sua terminação, a emos. Portanto, há um caso de mesóclise. E a ênclise é quando o pronome ele vem após o verbo, né? Então é o contrário da próclise, tá? Então, quando eu digo observou-se durante a pesquisa que os sujeitos entrevistados eram pós-graduados, quando eu falo observou-se, eu vou ter a partícula se, que é o meu pronome, que vai funcionar aí então como uma ênclise, justamente porque o pronome foi utilizado aí depois do verbo, ok? Bom, os pronomes eles podem ser pronomes átonos ou tônicos, né? Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não têm intensidade no momento da fala, portanto, por isso que são considerados átonos, tá? Sem intensidade na hora de eu pronunciar, de eu falar, essas palavras elas não têm força, né? Igual uma sílaba tônica, portanto são chamados de átonos. São eles o me, te, o, a, se, le, como eu já disse anteriormente. Esses pronomes pessoais oblíquos átonos, eles são usados com formas verbais, ou seja, com verbos, né? Sem preposição. Portanto, eles funcionam aí como objeto direto, né? A mãe esperava o ansiosa, então eu tenho esperava o, né? Então eu tenho a utilização do hífen, que vai ser a ferramenta utilizada para unir esse pronome em caso de ênclise, né? Após o verbo. Os pronomes oblíquos tônicos, que é um outro tipo de pronome, né?
mas da mesma categoria, eles são mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas, né? Esses pronomes oblíquos tônicos, eles são usados como com preposição, portanto, são considerados, né, utilizados em casos de complemento indireto, né, objeto indireto. E aí eu vou ter como exemplo, a mãe ansiosa esperava por mim. Quando eu falo por mim, estou utilizando aí uma preposição que antecede aí o uso de um pronome tônico, justamente porque esses pronomes pessoais oblíquos tônicos eles exigem o uso de preposição, certo? Então, basicamente são os dois tipos de pronomes pessoais do caso oblíquo. Só que aí eu tenho algumas exceções em relação à norma culta, né? Exceções que eu falo no sentido de erros, né? Que a norma culta da nossa língua ela não vai aceitar. Como, por exemplo, você com certeza conhece ele. E aí eu corrijo essa afirmação justamente por quê? Porque quando eu digo conhece ele, esse ele não está exercendo a função aí de sujeito da frase, né? É alguém a qual eu estou me referindo. Portanto, o que eu vou fazer aí? Eu vou substituir esse ele por um pronome de referência, um pronome oblíquo de referência, que vai ser aquele que se adequa ao sujeito dessa a que estou me referindo, no caso ele. Um pronome em terceira pessoa que se refere a ele é o. Portanto, eu vou corrigir escrevendo da seguinte forma: você com certeza conhece-o, certo? Então, nesses casos aí, em que eu já tenho um sujeito da frase, eu não vou repetir esse sujeito ao qual estou me referindo se ele não for essa mesma pessoa do discurso. Portanto, eu substituo ele por um pronome do caso oblíquo. Um outro exemplo, ele quer as cópias, mas eu não fiz elas. Então estaria errada, a norma culta ela não aceita essa forma. Então como que eu posso corrigir essa escrita? Né? Eu posso corrigir da seguinte forma: substituir o elas pelo meu pronome oblíquo a qual me refiro. Né? Qual é o pronome utilizado em terceira pessoa do singular? No caso do plural aí, né? Elas. E aí eu vou fazer uma associação, então eu corrijo. Ele quer as cópias, mas eu não as fiz. Então o pronome oblíquo átono utilizado para substituir elas vai ser as. Tá bom? E o mesmo caso vai ser o último exemplo. Você entregou os textos para mim corrigir. Lembrando que mim não conjuga verbo, então mim nunca pode estar associado a um verbo. Portanto, o que eu faço? E aí, ainda mais que ele está precedido de uma preposição, né? O para. Então, ele exige aí um complemento indireto unido por uma preposição. O que eu faço? Então, corrigindo, você entregou os textos para eu corrigir. Tudo bem? Porque o mim nunca conjuga um verbo. E aí eu tenho algumas observações para que nós tomemos atenção. Os pronomes si e consigo, eles são considerados pronomes reflexivos, portanto eles se referem ao próprio sujeito da ação, e então eles não podem ser utilizados no sentido de serem pronomes que se referem a uma outra pessoa. Portanto, quando eu digo Rodrigo falou de si aos professores, o que eu quero dizer? Que ele falou dele mesmo aos professores. Portanto, o si, ele está funcionando aí como um pronome reflexivo, tá? Então, pronome reflexivo são aqueles pronomes que referem-se a quem cometeu a ação, e essa pessoa cometeu a ação e ao mesmo tempo recebeu os efeitos da ação. Então, o Rodrigo falou, ele falou de quem? Falou de si mesmo. Então, ele praticou uma ação e essa ação se refere a ele mesmo, portanto, é um pronome reflexivo. O mesmo caso é ela levava consigo todos os seus pertences. Então, mesmo caso, tá? Ela levava consigo todos os seus pertences. Então,
eu tenho um pronome reflexivo consigo, por quê? Porque ela faz uma ação, a ação de levar, e essa ação ela levava consigo, portanto refere-se a uma ação que ela praticou consigo mesma, portanto é um pronome reflexivo. Então, esse consigo aí dá uma ideia de carregar, por isso é incorreto dizer espere-me que eu irei consigo. Não, eu não posso utilizar consigo, porque consigo indica o sentido de carregar, né? Eu estou levando comigo, né, algo, então você está levando consigo algo, portanto, eu substituo esse consigo por contigo, tá bom? Ou com você também, posso utilizar essas duas formas. Então aí, ó, por isso nunca diga, eu gostaria de ir consigo. Deve-se usar nesse caso o pronome de tratamento você ou contigo, tá bom? Então eu gostaria de ir com você, eu gostaria de ir contigo, tá? É um pronome de tratamento. Outra particularidade é o uso de conosco, convosco e com nós, com vós. E aí eu tenho uma exemplificação para ficar mais claro, né? O patrão falará conosco. O patrão falará convosco. Então, conosco se formos nós, os sujeitos do discurso for a primeira pessoa do plural. Convosco se for vós, mas essa forma é um pouco usual, né? Já que nós quase não utilizamos a segunda pessoa do plural na nossa língua, né? Vós. Quase não utilizamos a segunda pessoa do plural. O que eu tenho aí? Então, essa forma é correta, tá em verdinho, porque a forma correta de se utilizar na norma culta. O patrão falará conosco, o patrão falará convosco, dependendo da pessoa do discurso. Está incorreto falar. O patrão falará com nós, o patrão falará com vós. Essa forma está incorreta, tá bom? Porque com nós e com vós não vai ser esse pronome que vai servir de marcação de pessoa que nós estamos nos referindo, tá? Então nunca diga elas falaram com nós ou eles falaram conosco mesmo. Então quando eu falo conosco, dá uma ideia de falar com a gente, né? Nessa linguagem mais informal. E aí eu não posso utilizar na linguagem culta esse com nós, e também não posso utilizar conosco mesmo, porque esse mesmo dá uma ideia aí de pronome reflexivo, e conosco não é um pronome reflexivo, tá certo? Atenção, as formas eu e tu, e aí eu bato sempre na tecla do tu, que o tu não tem acento, e muitas pessoas acentuam a palavra tu, tá bom? Então é um pronome átono, ele não tem acentuação. Não podem vir precedidas de preposição, porque eles funcionam como complementos e, portanto, não podem vir precedidas de preposição, né? Usam-se as formas oblíquas correspondentes mim e ti. Então, quando eu tenho aí uma preposição entre, né, que ela vai falar em relação aí uma distância, né? Entre mim e ti há uma distância enorme. Porque a tendência de muitas pessoas é utilizar a forma do pronome pessoal do caso reto, né? E aí ele exige um caso do oblíquo, portanto fica entre mim e ti há uma distância enorme. Não entre mim e tu, nem entre eu e você, tá? Então fica nesse sentido ficaria correta, então, entre mim e ti. Uma forma incorreta, tudo acabou entre eu e tu, ou entre eu e você. Acabou, nesse caso aí, está pedindo então pronomes do caso oblíquo e não pronomes do caso reto, tá? Então fica na tua que isso é entre eu e ele, também é uma forma incorreta entre mim e ele. Por quê? Porque antes desse pronome tem uma preposição. Então um pronome que precede uma preposição, né, deve ser utilizado aí um pronome do caso oblíquo e não um pronome do caso reto, certo? Os pronomes oblíquos átonos, né, o, a, os e as, eles vão exercer a função de objeto direto. O que seria objeto direto? São aquelas palavrinhas que servem para retomar o que já foi dito ou substituir o que já foi dito sem uso de preposição, ou seja, não são precedidos de preposição, são pospostos ao verbo a que se referem diretamente, tá? E aí eu vou ter, a enfermeira examinou-o.
Tá? Isso quer dizer que a enfermeira examinou o. Esse o refere-se a um sujeito que já foi dito anteriormente. Então, para evitar que eu repita essa colocação de sujeito, esse sujeito ao qual eu estou me referindo, né? Então eu utilizo aí o, tá bom? Então, exercendo a função de objeto direto. Observa-se que após o verbo tem um hífen que separa o verbo e o pronome, e não uma preposição, porque nós não podemos utilizar uma preposição em casos de objeto direto, tá? Então eles estão exercendo a função de objeto direto. Então, adquirem as seguintes formas: lo ou los no plural, lá ou las no plural, quando eles vão se associar a verbos terminados em R, Z ou S, tá? Todas as vezes que o verbo termina em R, Z ou S, essas consoantes, esses pronomes o, a, os e as, eles vão assumir a forma de lo ou los, lá ou las, tá bom? Como no caso, encontrar o amigo, como que fica? Encontrá-lo, tá? O que eu fiz aqui? Eu substituí a palavra amigo por um pronome que possa substituí-lo, um pronome complemento, o objeto direto, né, funcionando como objeto direto, porque não tem preposição, unido ao verbo por meio do hífen, e nesse sentido aí, como o verbo terminado em R, eu substituo então o, né, encontrar o, ao invés do o, eu substituo pelo lo, certo? Então, ele assume essa forma. Outro caso, que outra exemplificação, fez as tarefas. Vejam que o verbo terminou em Z. Então, verbos terminados em R, Z ou S, né? Eles assumem outras formas, né? Então, fez as tarefas. Quem fez as tarefas? Podem ser elas, né? As tarefas, no caso, vamos substituindo as tarefas. Então, fê-las. Observa-se que aí eu retiro o Z, tá? Sempre retiro o R, retiro o Z. Então, eu vou retirar o Z e vou substituir por um acento. Então, fica fê-las, tá? Outro caso, estudamos os assuntos. Vejam que estudamos os assuntos, meu verbo ele está terminado em S. Verbos terminados em S também tem a mudança, né, do pronome objeto direto, que vai funcionar como objeto direto. Eu substituo, então, estudamos os assuntos por estudamos-los. Sempre retirando, então, o R, o S e o Z para colocar o pronome, ou do caso, oblíquo aí, tá? Outro caso também é quando esses pronomes em terceira pessoa, eles são substituídos, além do lo, las, los e las, eles são substituídos por no, ou na, nos e nas. Quando que acontece isso? Quando os verbos eles são terminados em som nasal. O que são som nasal? É quando aqui no meu nariz ele faz aquele som fanho que chamam, né? Nós chamamos na linguagem mais popular. Então, em, né, como mão, né, mas aí já é um substantivo, mas estou falando de verbos, né, são palavras que terminam, né, verbos que terminam nesse som nasal, são substituídos então o pronome a, os e as por no, na, nos ou nas, certo? Então eu tenho o caso, encontraram o livro, encontraram, né? O verbo terminou em an, né? Esse som nasal. Portanto, quando eu coloco um pronome que refere-se a esse verbo aí, que eu estou me referindo, ao livro no caso, né? Esse sujeito ao qual eu estou me referindo, eu coloco então encontraram no e não encontraram o. Tá bom? Porque sons nasais, como o verbo encontraram, né? Esse ão no final, ele pede aí a utilização de um pronome de terceira pessoa que substitua esses pronomes aí, o, a, os e as, tá? Mesmo caso, propõe as referências, né? Propõe nas. Mesmo caso, propõe nas. Eu substituo então, portanto, o pronome o, a, os e as pelo nas. E assim por diante. Depois de palavras também terminadas em eis e das formas nos e vos, usamos lo, o, los, las e las com as terminações suprimidas, tá? As terminações
suprimidas, ou seja, eis fica ei, né, nos, e aí assim por diante. Por exemplo, ei-lo aqui, meu amigo. Ei-lo aqui, meu amigo. Geralmente essas formas aí de colocação pronominal vão ser usadas mais em textos literários, portanto, em contextos acadêmicos aí devem ser evitadas, né? Já que nós devemos utilizar uma linguagem mais subjetiva, tá bom? Este presente, quem nolo deu, né? Quem deu esse presente? Então, quem nolo deu? Portanto, aí, mesmo caso de palavras terminadas em no, nos, eis e vos, né? Eu vou utilizar então a eliminação da última consoante e substituir por lo, lá, los e las. Certinho? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Essas dicas aí. E aí eu tenho uma terceira aqui que vai falar sobre o verbo em primeira pessoa do plural. Nos, né? Se o verbo estiver na primeira pessoa do plural, a forma verbal ela perderá o S final, como é o caso de sentimos-nos honrados com sua presença. O verbo sentimos, né? É o verbo que eu conjugo em primeira pessoa do plural. Quando acrescentado um pronome após ele, né? Um pronome em que faz uma ênclise, portanto, eu retiro o S e fica conjugado utilizando essa como objeto direto aí o pronome nos. Portanto, sentimos-nos honrado com sua presença. E esses pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, yo e as suas variações, como na, como lá, lo, podem aparecer exercendo a função de objeto direto de um verbo e sujeito de outro verbo, que aí eles exercem função dupla, né? Deixe-me falar. Veja que tem dois casos, dois verbos, portanto, ele forma uma ênclise, né? Então funciona como objeto direto de deixe, e falar, ele está funcionando como sujeito de falar. Então, deixe eu falar. É como se estivesse falando, deixe eu falar. Mas, de acordo, aplicando-se as regras gramaticais, eu vou ter deixe-me falar. Portanto, eles exercem também a função dupla de objeto direto e de sujeito, tá? Dependendo da oração. Deixe-me ver. Né? Então, deixe-me ver, ele está sendo utilizado aí como uma ênclise, que é um objeto direto do verbo deixar, e está sendo utilizado também como sujeito do verbo ver. Tá? Então, é uma dica aí para não repetir o sujeito da oração e colocar e deixe eu ver aí nas produções sexuais de vocês. E é outro exemplozinho também. Esse lhe, lhes ou vos, ele não vai alterar a forma verbal. Então, confiamos-lhes nossos segredos. Ele continua, o verbo continua da mesma forma, confiamos, tá? Não retira o S, confiamos-lhes nossos segredos e apresentamos-vos as metas da empresa. Portanto, não altera o verbo, tá? Não tira-se nenhuma letra dele. E quando usar o lhe? O lhe ele vai ser utilizado quando o verbo exigir a preposição a para referir-se à pessoa. Portanto, ele será um objeto indireto, tá? Porque objetos indiretos são precedidos de uma preposição. Portanto, obedecemos a nossos pais. Quando eu quero substituir esses a nossos pais, eu substituo por lhes. Obedecemos-lhes. Tá? Então, a nossos pais é objeto indireto, portanto, utiliza aí o lhe ou lhes, dependendo do se for singular ou plural, né? Para que possa concordar com uma pessoa que nós estamos nos referindo. Portanto, ele funciona como objeto indireto, já que usa uma preposição ali, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, podem enviar para o meu e-mail aí, claudioliveira10@gmail.com. É sempre um prazer aí gravar esses vídeos para vocês, tá bom? Tchau, tchau!